Eu quero convidar você à leitura da Palavra de Deus, vai ser projetada aqui. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre promessas realizadas precedem atitudes concretas. Promessas realizadas precedem atitudes concretas. Tem gente que vive uma vida assim e acha, não, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida de qualquer jeito. Eu enfio o pé na jaca e eu sou um alvo da bênção de Deus. Não, não é bem assim, não. O Senhor me aceita do jeito que eu sou. É uma verdade até a página 2. O Senhor, Ele aceita a gente como é, mas Ele não aceita a gente ficar do mesmo jeito que a gente chegou. Então, Ele quer mudança, Ele quer promover mudança de atitude, mudança de vida. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre algumas verdades muito importantes para a nossa vida. Eu quero convidar você à leitura do Salmo 34, e nós vamos ler o verso 4 e 5, depois o 9 e 10 e depois o 19. Então, Salmo 34, versos 4 e 5. Primeiro, nos diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Agora o verso 9 e 10 desse mesmo capítulo. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e os fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. E agora o verso 19, Salmo 34, 19, diz: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. As pressões e adversidades da vida, do tempo, em todas as suas épocas, são muito latentes, fortes, e sempre foram desafios para o povo do passado e para nós hoje, mantermos a nossa fidelidade, a nossa fé, mantermos firmes e felizes na caminhada. Isso sempre foi um grande desafio. Em qualquer época, foi difícil para Abraão, foi difícil para Jacó, é difícil para a gente também hoje. Irmãos, a mesma mente que promove o problema não pode ser a mesma mente que vai consertar alguma coisa. A mente que faz adoecer não é a mesma mente que faz curar. Por isso a gente precisa de um renovar da mente, do entendimento. A gente precisa, portanto, tomar algumas atitudes concretas para que isso gere mudanças efetivas na nossa vida. Se ficarmos apenas no campo das ideias ou do sentimento, eu quero sentir algo novo dentro de mim. Não, tudo começa a partir de uma decisão racional, muitas das vezes. De uma decisão que passa por um terreno que de emoção não vai ter nada. Ou pelo menos não de emoções que nos impulsionem, porque se nós dependêssemos só dela, nós já estaríamos prostrados há muito tempo. Existirão momentos que a gente vai precisar tomar uma atitude mais do que racional e dizer: eu vou continuar a minha trajetória, eu vou continuar a minha fidelidade ao Senhor, e isso ao longo do processo vai transformando o meu coração, a minha vida, e eu vou experimentando o derramar da glória de Deus, o fortalecimento dEle, meu coração vai sendo aquecido, aquilo que está morto começa a reviver, e a glória de Deus se manifesta na minha vida. Mas se for assim de uma coisa que a gente vai, parece que só sacando, bom seria na vida, né? Se a gente fosse só sacar. Você imagina, você passa por um banco 24 horas, você diz: estou precisando de um dinheiro. Vou ali, digito alguma coisa. Quando a gente é criança, a gente pensa assim, né? A Valentina foi esse dia comigo e ela disse: pai, tira mais, tira mais. E eu disse: minha filha, quem dera eu ter mais para tirar, né? Ministra aí sobre esse caixa eletrônico, né? Mas tem aquela ideia, né, de que dali onde saiu aquele, sai mais. Mas não é assim que a vida é na realidade. Bom seria se fosse. Na vida com Deus também não é assim. Tem gente que quer sacar a vida inteira, mas não deposita. E a gente só pode sacar o que depositou. O que, de alguma forma, a gente entende que está lá para ser retirado. E eu quero, nessa noite, convidar a cada um de nós
a repensarmos algumas atitudes nossas diante de Deus, e a partir desse repensar, a gente reposicionar a nossa vida com a vontade de Deus. Porque não dá, de fato, para imaginarmos que as bênçãos de Deus vão se cumprir automaticamente na nossa vida. Pelo menos uma classe delas não é assim que funciona. Então, olhe para dentro de você, avalie a sua vida, a sua trajetória, as suas decisões. Às vezes a gente fica resmungando: Deus, mas na minha vida nada acontece, na minha vida nada anda, nada floresce. Se eu pisar na grama, a grama morre. Se eu comprar um circo, o anão cresce. Se eu boto a mão, o negócio mingua. Às vezes a gente está com esse ranço. A gente acha que parece que tudo que a gente faz, parece que caminha para trás, não dá certo. E aí a gente começa a se questionar na vida. E aí é necessário que, diante dessas e outras percepções, a gente, vez em quando, faça esse exercício de olhar para dentro da gente e repensar algumas atitudes que nós temos tido diante de Deus. São muito necessárias. E aí, na vida com Deus, eu tenho aprendido algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Primeira coisa é que tem coisas, bênçãos da parte de Deus, que a gente vai receber sem precisar pedir. Você não vai nem orar por aquilo e Deus vai te abençoar com aquilo. Por exemplo, a gente não ora assim: Senhor, que amanhã a gente tenha oxigênio para respirar. Efetivamente, a gente não ora dessa forma. Você não orou ontem para que hoje, no domingo, você tivesse ar para respirar. Mas Deus está te dando. Senhor, que amanhã amanheça para que eu não viva uma noite eterna, mas que tenha sol. Não, Deus dá isso. Isso é bênção de Deus, que Deus dá sem a gente pedir, sem a gente orar. São bênçãos inerentes da parte de Deus para a nossa vida. Deus faz isso por nós, porque Ele é detentor, governador e responsável por sua criação e mantenedor dela. Tem coisas que são mistérios. Se por um lado tem coisas que a gente não pede e Deus dá por graça e amor, tem coisas que são mistérios para a gente, que a gente não vai conseguir, nunca vai conseguir explicar. A gente, por exemplo, não consegue explicar porque um avião daquele da Chapecoense cai e morre um tantão de gente, e dentro daquele acidente 2 sobrevivem. A gente não tem como explicar isso. A gente não consegue explicar, por exemplo, porque Pedro e Tiago, de acordo com Atos, são presos, e enquanto Tiago morre ao fio da espada, Pedro é liberto da prisão por um anjo. A gente não tem essas explicações. Às vezes a gente até tenta. E aí a gente vê um texto como esse, 2 apóstolos do Senhor, eles são presos juntos, eles vão para a mesma prisão, só que um morre ao fio da espada, enquanto o outro é liberto e é encontrado pelo anjo dormindo. Aliás, eu já disse aqui há algum tempo atrás que Pedro tinha problema com sono. Portanto, você que costuma dormir no culto, não fique constrangido. Pedro dormia bastante. Eu falo sempre, e você nunca fique constrangido, venha ao culto, nem que seja para dormir aqui, mas é melhor, porque o Senhor vai ministrando enquanto o seu sono é recuperado. Mas Pedro tinha um problema com sono. Em Lucas, lá no capítulo 9, a partir do versículo 28, Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração, e está havendo ali uma manifestação de céu na terra, todo mundo ali numa efusão espiritual, e Pedro dormindo. Depois, Jesus, na angústia pré-Gólgota, ele que ia passar pelo que ia passar, chama os seus discípulos para orar, Pedro, Tiago e João, e vai orar, e quando volta, encontra dormindo. E agora, nesse texto citado aqui, que a gente não consegue explicar, lá em Atos, quando a gente olha para essa prisão, Tiago, ele é morto, decapitado por Herodes, e sobre a vida de Pedro está uma sentença: o próximo é você. Agora você imagina, eu espero que você nunca seja preso ou presa, a não ser por amor ao Evangelho. Mas você está preso,
Sobre você está uma sentença de morte, seu amigo de cela morreu decapitado e diz, olha, amanhã é você. Você consegue dormir na noite anterior? Pedro está dormindo. Não é que ele está dormindo, ele está num sono, que o anjo tem que chegar e arrancar ele de dentro. E ele não vê nada, só vai se dar conta do que está acontecendo, diz o texto, quando ele está na rua. Eu quero ter essa tranquilidade de Pedro, de poder descansar em meio às pressões da vida e entender que o Senhor é o detentor da minha história. Porque eu penso que numa condição como essa de Pedro, irmãos, nem tomando um balde de Rivotril eu dormiria. Ficaria aflito, está chegando a hora, está virando o tempo, está amanhecendo, vai ser minha vez, e Pedro está dormindo. Então Pedro tinha problemas com o sono, mas para além desses assuntos relacionados à medicina do sono, o fato é que a gente não consegue explicar, porque um morreu decapitado e o outro saiu pela porta da prisão acompanhado por um anjo. A gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar, por exemplo, porque na mesma família, pessoas com enfermidades semelhantes, um tem um desfecho, o outro tem outro. A gente não consegue. Eu escutei há um tempo atrás de uma história de um homem íntegro, um homem diácono da igreja, levava uma vida regrada, alimentação top de linha, alimentação saudável, ia para a academia, fazia exercícios regularmente, tinha uma vida, assim, do ponto de vista de saúde, muito boa. Em contrapartida, um sócio que não era cristão, pelo contrário, me perdoe aqui o termo, mas era um pudim de cachaça. Vivia uma vida de uma bebedeira só. Esse, o da vida regrada, da alimentação balanceada, dos exercícios físicos, do coração em dia, teve 3 AVCs e foi embora. O outro, segundo consta, está dando trabalho até hoje, por aí. A gente vai explicar isso como? Essas coisas não têm explicação. E se a gente for tentar explicar pela lógica humana, a gente fica doido. Se a gente for tentar arrumar explicações para isso, a gente começa a, inclusive, ter a nossa fé abalada. E sabe de uma coisa? Para a gente que sofre muitas das vezes buscando essas respostas, a explicação não retira a dor. Se a gente pudesse explicar, você, eu, não ficaríamos assim, sentindo menos dor porque explicaram para a gente porque isso aconteceu, porque aquilo não aconteceu. Ah, então tá bom, agora eu estou sabendo por que aconteceu, porque esse foi, o outro não, aí tá bom, estou resolvido. Não, isso não acontece. O que tira a dor, o que resolve a dor, o que alivia a dor dentro de nós, é a ação do Espírito Santo, chamado do ministério da consolação, da obra do Espírito que age em nosso coração e mesmo muitas vezes, não entendendo nada, permanecermos firmes, crendo no caráter imutável de Deus. Mas ainda existe uma terceira compreensão. Se tem coisa que eu não peço e Deus dá, porque Ele é bom, e Ele derrama sobre toda a humanidade, se tem coisas que eu não consigo explicar, tem aquilo que eu só recebo se eu buscar. E esse Salmo 34 fala sobre algumas dessas verdades, que eu quero me ater, pelo menos a 4 delas, que são reveladas a nós e que a gente só alcança se forem precedidas de uma atitude concreta. A primeira verdade está no verso 4. Busque ao Senhor. Está ali, no verso 4 do Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esse salmo é um dos salmos considerados salmos da caverna. Davi está fugindo da fúria de Saul, ele vai para uma terra dos filisteus e de lá ele vai para a caverna de Adulão. E nesse momento, a Bíblia vai nos dizer que se unem a Davi 400 homens. E num primeiro momento alguém poderia dizer, olha que provisão de Deus. O homem está fugindo de Saul, está com medo, ele está vivendo um momento de pressão e se unem a ele 400 homens. Deus é bom. Não é isso que o texto diz. O texto vai dizer que
lá em 1 Samuel capítulo 22, que 400 homens estão se unindo a Davi, e às vezes, ninguém foi feito para viver sozinho, isso é uma realidade. Mas às vezes um pouco de solitude, não solidão, é importante para a gente. Às vezes tudo que a gente precisa é ficar sozinho, do ponto de vista humanamente falando, para a gente se conectar com Deus e resolver algumas questões na vida da gente. E Davi precisava desse momento sozinho, só que se unem a ele 400 homens. E diz o texto que esses homens, eles estavam carregados de aflição, eram homens endividados e descontentes. Algumas versões vão dizer amargurados. Agora você pensa bem, você imagina, você está sob máxima pressão, fugindo da morte, e vai ter com você 400 pessoas aflitas, endividadas e amarguradas para lhe fazer companhia. É para pedir Jesus assim: Senhor, me leva agora, não deixa nem para depois não, ou então volta, pelo amor do Senhor, porque o negócio já está ruim. Se tem alguém que poderia dizer antes só do que mal acompanhado, era Davi, porque ele já está numa draga só, e vem 400, não é um, não são dois, são 400 endividados, desesperados, amargurados. E aí ele vai dizer uma coisa que me chama muita atenção, porque ele diz: eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Gente, ter medo é normal, todo mundo tem medo de alguma coisa. Pode pegar o mais valente aqui. Aliás, eu particularmente, quando encontro alguém que diz eu não tenho medo de nada, a primeira coisa que eu penso, eu não falo, mas que eu penso, é compartilhar o cartão do meu psiquiatra e dar 2 passos para trás, porque uma pessoa dessa pode ser, em potencial, um sociopata, um psicopata, porque quem não tem medo de nada, alguma coisa tem. O negócio é desse nível. Porque na nossa caixa de emoções, a gente tem alguns sentimentos que são básicos e inerentes a todo ser humano, e o medo faz parte deles. Nós temos a capacidade de amar, a capacidade de se alegrar, mas também o medo. Como diz o poeta musical, são tantas emoções, e dentre essas emoções estão, dentro da caixinha delas, a emoção do medo. Todos nós aqui temos algum medo. Será que vai dar para pagar a conta do mês? Será que essa criança, meu Deus, vai dar certo na vida? Será que esse casamento vai ter rumo? Será que o trabalho novo vai prosperar, vai dar certo? Será que eu vou passar por essa ou por aquela situação? Ou seja, medos, temores são parte da nossa vida. Todos nós manifestamos, inclusive no corpo, a reação pelo medo. Alguns comem demais, outros comem de menos. Alguns dormem demais, outros dormem de menos. O fato é que a gente está o tempo inteiro revelando no físico muitos dos nossos temores. Então medo faz parte da vida. Tem hora que a gente não entrega os pontos, porque você sabe que é você que está ali na segurança do cenário, da situação, mas lá no fundo você tem temores, tem medo. E aí Davi vai dizer que ele buscou o Senhor. E buscar ao Senhor, meus irmãos, não é um movimento qualquer, não pode ser. Às vezes a gente diz, busca o Senhor para alguém, e a pessoa está dizendo assim, eu estou buscando. Mas esse buscar ao Senhor que Davi cita aqui, ele tem uma intensidade. Essa ideia de alguém que está buscando, alguém que está atrás de algo muito importante. Alguém que busca de uma forma visceral. Não é um buscar assim, sabe, só de boca, só de um movimento sem intensidade, não. Quando Davi diz que buscou o Senhor, o que ele está mostrando é que houve intencionalidade, desejo, expectativa, houve um empenho. Ele está dizendo, eu mergulhei no Senhor com constância, eu corri para o Senhor, e a palavra dele me livrou de todos os meus temores. A gente precisa mergulhar, a gente precisa se lançar
de corpo e alma, literalmente, diante do Senhor, buscar a Deus com intencionalidade, com constância, com firmeza. Irmãos, nos piores dos cenários, nós podemos crer num Deus que cumpre o que Ele deixou em sua palavra. No pior dos cenários, nós temos um Deus que cumpre o que diz. E Ele diz tanta coisa. Ele diz que jamais nos abandonará, nunca nos deixará. Ele diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele diz que Ele é o Deus que passeia com a gente, seja pelo momento da alegria, o momento da tristeza. Ele é o Senhor que acompanha a gente sistematicamente. Ele diz que Ele não dorme, que Ele não cochila e que Ele é o guarda da nossa vida. Portanto, nós precisamos mergulhar nele. Davi está dizendo que Deus o livrou de todos os seus medos. Isso não significa que Davi agora vai ficar valentão, vai ficar fortão, e agora ele vai partir para dentro de todo mundo. Não, o que ele está dizendo é que mesmo agora sentindo medo, ele consegue caminhar, ele consegue progredir, porque ele sabe que a paralisia não faz parte da vida dele, que o Senhor é com ele, e que por mais que ele tenha medo, o Senhor é o guardador da vida dele. Todos nós temos medo, e para o nosso medo nós precisamos dizer: eu estou acompanhado pelo Senhor, Ele não vai permitir que você me paralise, eu vou avançar, porque eu vou na graça e na percepção de que comigo caminha o Todo-Poderoso. Irmãos, quando os temores nos cercam, quando eles se apresentam, a gente precisa correr para a palavra. Às vezes a gente corre para todo mundo, para todo canto. Eu vou ver um filme para distrair minha mente. Alguns dizem eu vou beber, outros dizem eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou... Enfim, só há uma coisa que exatamente faz com que os temores recuem. Todas as outras coisas são paliativas. Elas resolvem por um momento e depois cobra caro. Bom, se beber resolvesse alguma coisa, a gente vendia na cantina da igreja, para ficar fácil. Só que bebe, ela esquece, sorri, chora de alegria até, mas passado o efeito do álcool, tem um problema e outro. Quem já teve vivência com álcool aqui sabe muito bem disso. A droga e tantas outras coisas. Só há uma coisa que faz recuar os temores e traz alívio à alma, que é a palavra do Senhor. É como aquela canção do Armando Filho, lembra? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Eu canto para a glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A gente vê, irmãos, a palavra. A gente lê a palavra e encontra poder para vencer, porque é a palavra de Deus que sustenta. O discurso bonito do coach, a palavra legal do pastor, o conselho bom do amigo, tudo isso é uma ferramenta, mas o que levanta a gente é a palavra de Deus, porque ela traz virtude do Espírito, porque ela é revelação do próprio Deus com a gente. É Ele quem vai dizer: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, eu estou contigo, eu te sustento. É a palavra do Senhor que nos livra do medo. Aliás, a Bíblia nos ensina que o perfeito amor lança fora todo medo.
E o perfeito amor é o Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo, como a fonte de toda graça, de todo amor, de toda redenção. Por isso, busque ao Senhor. Quanto tempo você tem investido a sua vida na palavra de Deus? Quantos minutos do seu dia você senta para ler a palavra de Deus? Se dedicar a ela? Não há força sem alimento, e o nosso alimento é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda promessa, então, a primeira é, se eu quero que os meus temores recuem, eu preciso buscar ao Senhor, somente buscando ao Senhor, mas não é uma busca no campo da teoria, é um mergulho prático, de alguém que se lança, mesmo sem força. Não tem força para ler a palavra de Deus, não. Vai sem força mesmo, porque lá é que está a tua força. Lá é que está a tua força. É igual quando a gente chega em casa varado de fome, não tem nada pronto para comer. A gente não tem que ir para preparar? Tem que ir. E aí depois a gente fica bem, a gente fica forte. Mas enquanto está fazendo comida, está, Senhor, não deixa eu desmaiar aqui não, Senhor. Me dá força para pelo menos terminar essa comida. E aí quando a gente termina, a gente se alimenta e se alegra. A palavra do Senhor é assim. A gente tem que ler. Ficar esperando vontade para ler a palavra, a gente vai ficar fraco, e daqui a pouco não tem mais jeito. Portanto, com vontade ou sem vontade, busque ao Senhor, busque a palavra de Deus, porque todas as outras coisas são belas, bonitas, maravilhosas, mas só a palavra do Senhor traz alimento e força para a gente vencer o medo. A segunda promessa, como fruto de consequência, está no verso 5. Olhe somente para o Senhor. O texto vai dizer no verso 5, os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Essa palavra aqui, radiante, do versículo 5, ela aparece lá em Isaías 60, no verso 1. E no verso 4 de Isaías 60, diz por que os rostos ali estavam radiantes. E diz que os filhos estavam voltando, e o semblante das mães, do rosto das mães, era de um semblante radiante. Irmãos, a coisa mais bonita que tem é quando, por exemplo, um filho está fazendo alguma coisa, e é claro que tem várias relações de pai com filho, mas quando uma mãe olha para um filho, irmãos, é um amor que não cabe no peito. A mãe quase que morde a orelha, do sorriso assim, é minha filha, é meu filho, e o rosto resplandece de alegria. Uma mãe cujos filhos estão longe, às vezes 3 dias, 5, a mãe já está angustiada. Quiçá aqueles que vão para um outro país, vão fazer, de repente estão no internato da faculdade, enfim. Mas quando a mãe vê chegar, era o rosto resplandecente. É essa a ideia. Davi está dizendo aqui que ele agora, antes que estava com medo, no verso 4, no verso 5, ele fala de alegria, e não só uma alegria qualquer, mas uma alegria que transcende no rosto, que faz o rosto resplandecer. E isso não é uma mudança assim, automática, sabe? Você chega triste, aí vai para o culto e volta alegre. Às vezes isso até acontece, mas a manutenção disso é proveniente de uma busca, de uma entrega, de um olhar para Deus que não se atém a outra coisa senão Ele. Então o convite de Deus, através de Davi, é: olhe somente para o Senhor. Sabe, na relação de caminhada, quando a gente olha para o outro, a gente se decepciona. Isso é inevitável. Eu, por exemplo, como pastor dessa igreja, estou caminhando para 8 anos aqui, quantas vezes eu já decepcionei alguém? Que eu nem sei. Há alguns que eu tenho conhecimento, outros que não, mas eu tenho certeza que se eu não decepcionei todo mundo ainda, olha, fique tranquilo, sua hora vai chegar. É só questão de tempo, porque eu não sou super-homem, e você também decepciona outros, porque é assim a nossa relação, e eu não consigo suprir as expectativas dos membros dessa igreja, eu não consigo suprir as necessidades e as expectativas de cada membro, e eu nem quero, porque se eu tentar, eu fico doido, e eu já tenho tendência, então eu não posso nem ficar tentando muito isso.
Você também não consegue atender às expectativas do outro na totalidade. A gente não consegue atender às expectativas nem dentro de casa. Com aquele Israel menor da gente, imagina num contexto como esse. E a pior coisa que tem é a gente achar que a gente pode agradar todo mundo, que a gente vai, tudo que a gente fizer vai ser assim, bem visto e elogiado. Não, isso não acontece na vida real. Se a gente for depender disso para ser feliz, a gente vive em crise. A gente vive naquele contexto de, olha, meu Deus, eu não consigo, todos estão contra mim. Não, a vida é isso. A vida é decepção. O único que não nos decepciona é o Senhor. Por isso a gente não pode tirar os olhos dele. Isso não dá um álibi para a gente fazer, então vamos enfiar o pé na jaca, gente. Tem gente que diz, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Olha, isso é uma verdade até certo ponto, porque o Senhor diz que nós somos e estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Agora, se tem uma verdade, é que quando tudo ao nosso redor tiver meio assim, barro e tijolo, quando as adversidades e as decepções acontecerem, a gente precisa estar olhando somente para o Senhor. Mantenha o seu olhar nele, ele não falha. Esse pastor aqui pode falhar. Você pode falhar, mesmo que você não queira, mas o Senhor não falha. Ele é poderoso para manter a sua palavra de pé. A gente não se decepciona com o Senhor, mantenha o olhar nele. Muitas vezes eu me comprometi já com coisas que eu não cumpri, e você também. Quantos votos eu quebrei, e você também. Muitas vezes você quebrou acertos que você fez diante de Deus, e eu também. Mas eu te digo que, se a gente mantiver os nossos olhos fixos somente em Deus, as lutas vão chegar sim, os momentos difíceis vão surgir sim, mas Ele, o Senhor, conseguirá pôr em nossos rostos o brilho que só Ele pode. E os nossos rostos resplandecerão, porque estarão olhando para o Senhor. Quando uma mãe olha para um filho que ama, seu rosto resplandece. A minha oração é que Deus ponha um brilho no teu rosto, um brilho no teu olhar, que você comece a olhar para Ele. Se você tem olhado para tanta coisa, isso não tem gerado vida, pelo contrário, comece a olhar para o Senhor, comece a olhar para Ele e não tire os olhos dEle, porque Ele é a nossa referência, Ele é quem nós devemos olhar. A ponto da gente ficar com o rosto resplandecente, e as pessoas vão dizer assim, puxa, a vida dessa pessoa é muito boa. E às vezes a gente ouve. Às vezes alguém diz para a gente, olha, você deve ter uma vida muito boa, você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, você está com esse brilho, parece que você não tem problema, e só Deus e você sabe os boletos que estão para pagar, as situações para fazer, os exames para realizar, os diagnósticos para ver, os remédios para tomar, e aí a pessoa está achando que você está bem demais na fita. Tem gente querendo trocar de vida com você, que acha que está tudo muito bem, quando na verdade só o Senhor e você sabe que estão passando. Mas sabe de uma coisa? Essas adversidades não são suficientes para tirar o brilho que Ele pôs em você. Resplandeça o seu olhar, o seu rosto, a presença do Senhor, ao passo que você olha para Ele. E aí tem frustração, tem desânimo, tem um monte de coisa ruim que a gente vai vendo e vai caminhando com elas. Tem corrupção no nosso país, tem desacerto nisso, desacerto naquilo, tem coisa errada, tem um monte de situação. Mas aí você está olhando para o Senhor e o seu rosto não para de brilhar porque o sol da justiça está sobre a sua vida. Eu decidi manter meus olhos em Deus, porque é Deus quem mantém a minha cabeça de pé. A terceira promessa, como fruto de consequência de atitude, está no verso 9. Seja fiel ao Senhor. Diz o verso 9, temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. E aí eu gosto do verso 10, quando diz, até mesmo os leões jovens, em outras versões, até os leõezinhos passam fome, mas os que buscam o Senhor, nenhum bem
os faltará. Queridos, eu creio no Deus da provisão. Nós cremos no Deus da provisão. E esse Deus encarnado em Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. E aí ele vai dizer uma coisa incrível. Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia. Jesus não nos ensinou, me dá uma padaria. Não, é o pão nosso de cada dia. É a ideia de um Deus que é provedor todos os dias. Todos os dias Deus provê o que a gente precisa. Eu não sei amanhã o que eu vou passar, eu só sei que a provisão de Deus já está lá me esperando. Porque essa é a promessa dele: antes que venha a luta, eu já ordenei o escape. A gente está indo aqui, ó, no busão, a batalha, e a provisão já foi no mototáxi, cortando tudo assim, ó. Chegou lá já está te esperando. E aí quando você é surpreendido pelas circunstâncias adversas, a gente é lembrado de que antes do momento da adversidade chegar, a provisão já foi ordenada sobre a nossa vida. Nós cremos num Deus da provisão. O pão nosso de cada dia. Não preciso ficar preocupado, não é a padaria, mas é o pão de cada dia. É um relacionamento de fidelidade, irmãos. Deus provê. O escritor de Provérbios, no capítulo 30, ele pediu para que não ficasse tão rico a ponto de esquecer de Deus, e tão pobre, lá no capítulo 30 de Provérbios, ao ponto dele desonrar o Senhor. Diz: olha, não deixa eu ficar rico ao ponto, Senhor, de te esquecer, porque tem gente que prospera na vida, irmãos, a última coisa que faz é honrar a Deus. Tem gente que não vai ficar rico, não é porque Deus é mau, não quer que fique, não. É porque se der dinheiro, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ó, é fugir, sumir da presença dele. Vai ficar só no helicóptero, no iate, na casa na praia. Deus sabe o que é melhor para os seus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, em Filipenses 4,19, o Senhor é aquele que suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele conhece o que eu e você precisamos. Os leõezinhos sofrem, padecem necessidade, mas aqueles que temem ao Senhor, bem algum lhes faltará. Mas aí, para que bem algum não nos falte, é preciso antes a prerrogativa da fidelidade. Tem gente que é infiel e quer que a bênção da provisão chegue. O Salmo 84 vai dizer: o Senhor é sol, é escudo, o Senhor dará graça e glória, bem algum sonegará aos que vivem na retidão. Irmãos, nossa vida precisa ser uma vida de retidão. O pecado que tão de perto rodeia a nossa vida precisa ser afastado do nosso dia a dia, das nossas práticas. Nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. Pode ninguém estar vendo, mas o Senhor está te olhando, então seja reto diante do Senhor. Escolha fazer o que é correto, escolha ser fiel, não negocie com o pecado. Hoje eu estava conversando com o irmão aqui à porta, depois do culto, ele estava me dizendo: pastor, quanta dificuldade. Ele trabalha numa empresa e todas as, pelo menos a maioria, para não ser aqui generalizar, mas muitas das empresas que ele vai para fazer a nota, alguém chama no canto e diz: olha, o serviço é tanto, mas põe tanto na nota. Ele diz: olha, eu não trabalho com isso. E ele estava falando como que é difícil, às vezes a gente precisando do dinheiro, tendo que fazer o serviço, mas não negocie com o pecado. E ele estava me dizendo: tem passado por luta, peguei o carro agora nessa semana, o carro já está na oficina de novo, mas aí o Senhor fez lá um síndico ligar, uma outra pessoa que não tinha compactuado por ele não querer fazer a negociata da nota e que disse: não quero te ver mais aqui, tinha indicado para um outro lugar e agora está com os 4 contratos aí para fazer. É posicionamento. Não vou negociar, eu estou em retidão, porque de onde vem a minha provisão não falha. O diabo vai tentar negociar com você, vai dizer: olha, bota um preço e é outro, faz isso daqui, se dá bem pelo menos uma vez na vida, você está precisando, e aí se você negociar, você ganha agora, mas abre uma janela para o diabo atuar em coisas na tua vida que ele não tem autoridade para atuar. Então seja reto, seja íntegro,
Porque o nosso Deus diz que até os leõezinhos passam necessidade, mas os justos não hão de enfrentá-las, porque haverá provisão para esses. Deus supre carências emocionais, Deus supre carências afetivas. Tem gente que está se dando bem com dinheiro, mas está com uma vida emocional um caco. Gente com milhões no banco, mas tirando a vida e pulando de prédio, porque não tem a paz que só a retidão em Cristo pode dar. E o Senhor está nos chamando a um tempo de conserto na nossa vida. Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades. E diz a sua palavra que Ele supre cada uma delas de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Às vezes, as pessoas interpretam versículos de maneira equivocada. E a gente vê muita gente dizendo, não, mas eu li lá na Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Está certo. Mas espera aí, o versículo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nem todo mundo diz que ama mesmo. Porque quem ama tem mudança de atitude. Eu não posso dizer à minha esposa que eu a amo e saio com 2, 3 na semana. Isso não é amor. Isso é declaração vazia. O que me faz, de fato, comprovar esse amor é a dignidade, o respeito, o valor que eu preciso dar a ela e à minha família. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente dizendo, eu te amo, Senhor, e vivendo uma vida promíscua. Eu te amo, Senhor, e vivendo uma vida longe do altar de Deus. E a promessa da provisão não se cumpre. Porque há infidelidade, não há amor. E aí todas as coisas não vão contribuir para o bem dela, porque ela não ama Deus. Está no sal, é um caminhão desgovernado, ladeira abaixo. O que faz a gente ter certeza de que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é a condição do nosso amor ao Senhor. Se nós verdadeiramente amarmos a Deus, pode acontecer o que acontecer, será para a glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Então ame ao Senhor, ame a Deus, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Mas deixa eu falar aqui sobre a última das 4 promessas que eu separei para esse momento. Como fruto de uma ação direta, concreta das nossas atitudes. Está no verso 19. Seja justificado. O verso 19 do Salmo 34 nos diz: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Na maioria das versões, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Pastor, quem é o justo? Irmãos, no conceito de salvação, há a justificação. Se tem algo comum a todos nós aqui, é o fato de que todos nós somos pecadores. Todos nós. E a Bíblia vai dizer que para pecador, o salário é a morte. O salário do pecado é a morte. E salário é aquilo que alguém vai receber pelo feito que o faz merecer o salário. E todos nós aqui, por sermos pecadores, merecíamos a morte. E morte nesse contexto aqui é separação eterna de Deus. Só que aí entra o amor de Deus soberano, e Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós. E essa morte, essa separação, essa transgressão que gerou dívida, que gerou culpa, ela é imputada sobre Jesus, e Ele tira dos nossos ombros a culpa e lança sobre Ele toda a culpa que estava sobre nós, para que nós fôssemos justificados. Portanto, justo, segundo a palavra de Deus, não é aquele bonzinho, não. Sabe, irmãos, a gente, quando comete uma ação contra alguém, ou alguém comete alguma ação má contra nós, essa pessoa, ela nos faz um credor e ela fica com uma dívida. E há uma necessidade entranhada no ser humano de ser superior ao outro. E por isso muita gente tem dificuldade de perdoar, porque enquanto eu me coloco como credor, eu nunca vou exercer perdão.
sobre a pessoa que me deve. E isso é terrível. Jesus chega a contar uma história do credor incompassivo, porque ele diz: enquanto você está fazendo questão de mesquinharia, eu paguei uma dívida que era impagável para você. Portanto, quando o pecado atingiu a humanidade, nós nos distanciamos de Deus, fomos separados da glória dele. Mas aí a Bíblia nos informa que Deus dá a prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu e você ainda estávamos destituídos da glória de Deus, o Senhor já exercia um amor sobrenatural sobre nossa vida. E Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, e agora diz a palavra do Senhor que uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando alguém de fato tem um encontro com Cristo, e a vida dessa pessoa é justificada, essa pessoa tem paz. Irmãos, não aceitemos uma vida de assombrações. Crente que tem vivido uma vida de turbulência na mente, na alma, isso não é para você. A justificação de Cristo traz paz. Sabe por quê? Porque a palavra justificado vem de um termo que significa declarado inocente. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa do meu pecado, da minha transgressão, foi colocada sobre Jesus. Então, justo aqui não é bonzinho. A gente não pode cair na besteira de achar que a igreja é o ambiente do monopólio das virtudes. Não. Aqui é o monopólio das virtudes. A gente olha, só vê anjinho. Não, irmãos, igreja é extrato da sociedade. Ou tem alguém aqui de outro planeta? Escondeu aí a anteninha, mas veio de Marte, direto para a Bíblia do Porto. Não, todo mundo aqui é da Terra. Todo mundo aqui é ser humano. Nós somos extrato da sociedade, irmãos. Então, tudo que tem do lado de fora, tem do lado de dentro. Lá fora tem fofoqueiro? Aqui dentro também. Lá fora tem gente enrolada? Tem, também. Vou parar de citar por aqui porque a lista é grande. Mas o fato é que aqui é uma amostra da sociedade. Então, não tem essa, eu vou entrar na igreja e eu vou ver assim, sabe, quase que uma imagem do céu na terra. É claro, irmãos, que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de procurarmos as nossas fraquezas e colocarmos no altar de Deus e pedir: Senhor, leva da minha vida aquilo que não provém de Ti. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar que a Tua graça me alcançou, que eu fui justificado pelo Teu sangue na cruz do Calvário. Porque as adversidades, elas vão fazer parte da vida, as lutas, elas vão se apresentar, mas a palavra do Senhor diz que de todas elas, Ele nos livrará. Se nós nos mantivermos, irmãos, fiéis ao Senhor, se nós nos mantivermos íntegros diante do Senhor. Mas alguém poderia dizer: aquela pessoa, pastor, tão íntegra, aquela pessoa que fazia tudo certo, temente a Deus, vivia para o Senhor, passou o que passou e morreu. Gente, vamos... A pessoa poderia perguntar, né? Onde está o livramento nisso? Vamos ser sinceros aqui. À luz do que nós conhecemos da palavra do Senhor, quem está melhor? Ela ou nós? Sabe? É verdade que a gente às vezes está no meio de um furacão. Há momentos na vida da gente que a nossa vida parece até aquela briga de bar, e eu espero que você nunca tenha participado de uma delas, mas há uma boa parte aqui desse auditório que é a geração que cresceu vendo os Trapalhões. Você lembra? Variavelmente dos episódios dos Trapalhões tinha uma briga de bar. E como que era a briga? Irmãos, era cadeira voando, era enquanto está tomando uma pancada pela frente, vem por trás. Às vezes a nossa vida está assim. A gente está se recuperando de um pontapé que levou, e leva um tapa, e daqui a pouco uma rasteira, e assim. Eu não posso ser desonesto com o texto bíblico e dizer assim:
Ah, faça isso e esses são os 4 passos para você ter uma vida vitoriosa sem problema. Não. Você vai fazer isso tudo, vai ser fiel ao Senhor, vai negar-se a si mesmo, vai ser temente ao Senhor e vai ter pancadaria. Vai sofrer. Eu não poderia dizer que ao passo que você é fiel, vai dar tudo certo na tua vida. Jó era fiel e passou o que passou, exatamente porque era fiel. Então a gente vai levar cacetada na vida. A gente vai vir para a igreja e vai continuar tomando aí os petelecos, os processos que a gente vai passando. Mas o que eu posso categoricamente afirmar é que em todas as aflições o justo prevalecerá. Vamos passar, e você pode estar passando nesse momento uma luta da qual você sozinho sabe que não tem condição de viver. O Senhor vai te livrar dela. O Senhor já preparou o momento do escape. O Senhor já declarou a vitória. O Senhor já te vê sorrindo sobre isso. Vale a pena ser leal a Deus. Vale a pena viver em retidão. Há promessas de Deus que, para se cumprirem na nossa vida, necessitarão de um posicionamento nosso. Não é de qualquer jeito não, irmãos. Tem gente que está pensando que o negócio é de um jeito assim qualquer. Tem gente que está pensando que, não, Deus vai me abençoar, porque Ele me ama. Ele ama. Mas o Senhor nunca enganou ninguém. Ele sempre requereu daquele que o quer seguir, o quer servir, exclusividade. Tem gente ainda hoje discutindo 10% de dízimo. Irmãos, o Novo Testamento não é 10% não, é 100%. 100% da vida, 100% do compromisso, 100% da decisão, 100% da honestidade, 100% da pureza do coração, da santidade diante de Deus. Vale a pena se posicionar diante do Senhor e não sair dessa posição num relacionamento real e profundo com Ele. Então busque ao Senhor, mantenha o seu olhar somente nele, seja fiel e consequentemente justificado por Ele. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não sente a leveza da justificação na vida, que está carregando culpas, que está carregando dentro de si amarguras, tome uma posição hoje, diante do Senhor, de arrependimento, de mudança de atitude. Olhe para o Senhor, olhe para Ele, Ele vai fazer resplandecer o teu rosto. Crentes, irmãos, que a gente olha e faz uma leitura de que a pessoa não é feliz, ela às vezes até verbaliza, ela tenta parecer que é, mas não é. É triste, porque a gente sabe que não foi isso que Jesus veio fazer, não foi esse o preço que Ele pagou na cruz, para resultar em algo diferente do que uma vida abundante, que mesmo diante das cacetadas sabe, eu sei quem luta por mim, eu sei que eu tenho um Deus que governa a minha vida, e que é provedor, e que é mantenedor, que é sustentador. Não aceite outra vida que não seja uma vida abundante. E é claro que problemas vão vir, momentos na vida vão acontecer, mas eu estou falando de uma vida que passa por esse mundo e que colhe muito menos do que poderia, porque algumas decisões não são tomadas. Então tome hoje, em nome de Jesus, tome hoje a decisão de retidão, a decisão de compromisso, a decisão de não olhar mais para outra coisa que não seja o Senhor. Você está olhando para muita coisa, e tudo que você tem olhado só está causando morte para você, só está causando mais desânimo, não está influenciando em nada positivo da tua vida. Então pare de olhar para isso e olhe para o Senhor. Senhor, não me deixe tirar os olhos de Ti, porque é olhando para Ti que meu rosto resplandece. Quando Moisés desce daquele monte, o rosto de Moisés brilhava como um facho, porque ele olhou para o Senhor, e ele não queria mais parar de olhar.
Então olhe para o Senhor. Não fique olhando para as coisas que estão ao seu redor, porque elas não vão contribuir muito. Em algum momento elas vão decepcionar. Pode ser que você esteja olhando para alguém, isso é muito bom, isso fortalece a gente, mas o nosso olhar precisa passar por isso e manter-se em Jesus. Porque quando o nosso olhar fica muito em alguém, por exemplo, se esse alguém é uma bênção, se escorregar a gente cai junto. Mas Deus é Senhor, e do trono Ele não abdica, e Ele está reinando e nunca parará de reinar. Ele é Senhor, Ele não vai retroceder, Ele não vai vacilar, Ele não vai nos decepcionar. Então olhe para Deus, mantenha-se fiel. O pau está quebrando, as coisas estão acontecendo, mas não largue da fidelidade do Senhor. Seja fiel, vale a pena ser fiel ao Senhor. Ele há de prover. E aí você experimenta da redenção, você experimenta da justificação, porque aí o pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida, embora você seja um. Quem reina na tua vida é o Senhor. E aí você pode se alegrar, você pode se sentir livre das amarras, porque você sabe a promessa que está sobre você, e ela não é só uma promessa, ela passa a ser uma realidade. Então eu quero orar com você nessa noite, e nós vamos adorar ao nome do Senhor, e vamos colocar o nosso coração em Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a eu olhar para Ti, a eu buscar ao Senhor, a eu me comprometer contigo em ser fiel, e a experimentar da justificação do Senhor na minha vida. Vamos ficar em pé? Louvado seja o nome do Senhor.